Boa noite, igreja. Muito especial estar essa noite com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio, setor Norte e Leste. E é muito especial estar aqui com vocês. Bom, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu amo demais essa igreja e eu sonho muito vê-la crescendo cada vez mais. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida hoje. Bom, eu quero agradecer a minha esposa. Mês passado fizemos 15 anos de casado. Queria que colocasse uma foto aqui da gente lá no Burj Khalifa em Dubai. Desculpa, do bar do Terraço Itália, desculpa. Do bar do Terraço Itália, não é Dubai, tá? Não é no Catar não, é brincadeira. Mas a minha esposa é uma mulher que me encoraja demais. Eu amo muito, obrigado por você ser uma mulher incrível e eu quero muito te agradecer por isso. Não vou chorar não, tá? Queria agradecer também meus filhos, ver o Felipe aqui em cima fazendo oferta, é demais, é muito especial. Camila está aqui com jovens, 14 aninhos, então assim, é muito, muito gratificante para mim ter minha família aqui junto comigo na igreja. Agradecer minha mãe, meus irmãos que estão aqui prestigiando. Poxa, vocês são demais. É uma família maravilhosa que eu tenho. Amigos também da empresa aqui com a gente. Então é muito especial. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje. Quero agradecer também as parcerias de discipulado. Eu quero em especial agradecer o Marcelo e Rosângela. Marcelo e Rosângela, vocês têm mudado a minha vida, tanto minha quanto da Carla. O trabalho de vocês na nossa vida tem sido fantástico, viu? Obrigado mesmo. Falar para vocês, parceria de discipulado funciona muito. Se você não tem uma, busque, porque olha, tem mudado a minha vida nesses 15 anos aí, viu? Agradecer também as parcerias que nós temos, nossos irmãos aí que estão conosco aí na guerra. Poxa, eu quero muito agradecer vocês são especiais para nós. A gente sabe do trabalho que vocês estão fazendo para Deus. E isso encoraja muito a cada um de nós também. E perdoa a gente se a gente tem errado com vocês, tá? A gente quer acertar. Se a gente erra, porque a gente quer acertar com vocês. Bom, eu queria expressar que esse ano eu completo 26 anos de cristão. E nesses 26 anos de cristão, agora, em outubro, que eu completo 26 anos, tem sido os anos mais incríveis da minha vida. Mas para alguns jovens aqui, talvez você não faz ideia o que é ser batizado em 93. Na época que eu fui batizado, nós usávamos ficha telefônica. Talvez um jovem nunca viu uma ficha telefônica na sua vida. Você nunca viu. Até aquele termo de caiu a ficha, vem da ficha telefônica. Caiu a ficha. Você não caiu a ficha? Exatamente isso. E depois da ficha telefônica veio o cartão telefônico. Eu ia até trazer um cartão telefônico, eu esqueci de trazer, mas eu ia mostrar para vocês um cartão telefônico. E era o que mais tinha na época, E era interessante a ficha telefônica, que quando você estava numa ligação importante, você está lá, todo animado, fazendo um segmento, um estudo lá, já dando algumas dicas, caía a ficha. E aí, se você não tinha ninguém ao seu lado, perdia. Tinha que comprar a ficha telefônica de novo. Então era muito louco. Aí depois também veio o celular. Hoje todo mundo tem um celular. Dizem aí que tem mais de 240 milhões de celulares no Brasil. Nós somos só 210, mais ou menos, tem 240 milhões. E na época havia um celular tijolão. Quem já teve um celular tijolão? E é legal que você colocava na cintura, você ficava meio penso, porque ele era tão grande. Mas era muito legal, era nossa época. Nossa época era isso aí. E aí depois, a gente foi melhorando, as coisas foram mudando um pouquinho para nós na igreja. A gente passou a ter bip. Quem aqui já não usou um bip? O bip estava lá na nossa mão, de repente recebi uma ligação. Ligar urgente para Marcelo. Você tinha que ligar. Pegava a sua ficha telefônica, o seu cartão telefônico, vai lá, liga lá no orelhão qualquer aí. Na época era difícil ter telefone, viu?
E aí, as coisas passaram a melhorar, né? Se a gente olhar para os dias de hoje, a comunidade, né? Está muito cômodo para você ter um celular, né? Está muito fácil, né? A comodidade facilitou muito a nossa vida. A tecnologia veio para quê? Para melhorar. De fato, ela melhorou, mas tornou a gente também um pouco cômodo. Hoje você faz tudo com um celular. Se o seu amigo está endividado, ele está precisando de dinheiro, você pode transferir pelo celular para ele, viu? Né? Quem já não fez isso? Né? Você pode pedir uma pizza por celular, né? Delivery, o cara vai entregar para você lá. Você pode fazer transferência, pagar conta, você pode fazer de tudo com o celular. Até você, talvez seja mais abastado na igreja, você pode usar o seu celular para ligar a televisão, né? Para ligar uma persiana, né? Abrir uma persiana. Você pode fazer muita coisa com o celular. Só que tem um pequeno problema. Essa tecnologia, essa facilidade de ter as coisas, tem nos feito mais senhores, nos faz ser donos, nos faz acreditar que a gente tem poder. E isso te leva ao quê? Pensar nos seus próprios interesses. Te faz acreditar que você tem que conquistar as coisas, que você tem que ser top, você tem que ter status, você precisa ter a sua imagem bem bonitinha no Instagram, no Facebook. Você está muito ali, você está ligado, antenado, né? Tudo que é de tecnologia, você está ali. E isso nos dá a sensação de quê? De que você tem poder, de que você tem uma vida diferente das demais. E você passa a ser o quê? Uma pessoa independente. Você se tranca na sua vida virtual e os relacionamentos, eles parecem que não tem mais. Com isso eu queria contar um pouquinho da minha vida. O tema de hoje é a vida verdadeira. Vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai, como é bom poder estar com o Senhor durante tanto tempo, poder estar praticando a Tua palavra, estar buscando o entendimento dela a cada dia. Pai, eu sei que nós somos tão frágeis, tão fracos, precisamos tanto da Tua ajuda para poder prosseguir nessa jornada. Pai, há tantos percalços, tantas lutas, mas nós queremos tanto agradar o Senhor através de nossas vidas, Pai. Pai, nos ajuda a buscar essa vida verdadeira, nos ajuda a acreditar que nós podemos crescer num relacionamento com o Senhor e poder estar perto de Ti a cada dia. Então, muito obrigado, nos dá um ótimo tempo aqui juntos. Eu quero te orar e te agradecer no nome de Cristo. Amém. Abram suas Bíblias comigo em Lucas 9, versículo 23 ao 26. Bom, essa escritura aqui, para todos nós que somos discípulos de Cristo, eu posso garantir 100%, você já leu essa escritura aqui. E você que está estudando a Bíblia, você já leu ela também. Se você já fez o estudo de discípulo, você já leu ela também. Mas eu queria recapitular com vocês essa escritura aqui. Lucas 9, 23 a 26. A Bíblia fala assim: disse Jesus a todos, depois disse a todos, né? Deixa eu tirar o óculos aqui, que a idade está chegando. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Bom, amigos e irmãos, essa foi uma das escrituras que há 26 anos atrás ela me impactou. Ela me impactou de tal maneira, porque quando eu li isso aqui, pensando sobre Jesus, né? Jesus aqui, a gente sabe o que ele está querendo dizer. Ele está falando sobre o quê? Se você quer segui-lo, você tem que pensar, você tem que optar. É uma opção. E aqui, quem não queria seguir Jesus nessa época? Imagina, o cara faz milagre. O cara multiplicava pães,
fazia de tudo. Quem não quer ter um amigo assim, que faz de tudo? Multiplica pão, cura cego, levanta paralítico. E as pessoas queriam seguir Jesus. As pessoas queriam ter esse cara do lado dele. E aqui a gente vê Jesus dando uma condição. Fala, você quer seguir a mim? Ótimo, perfeito. Só que tem uma condição. Você tem que esquecer seus próprios interesses para ter a vida verdadeira. E isso me chamou muita atenção quando eu li isso, né? Quando me mostraram isso. Por quê? Porque eu, quando conheci a igreja, eu vou fazer 50 anos agora em maio, talvez não pareça, mas em maio agora eu faço 50 anos. Então estou. E eu vou fazer 50 anos e eu conheci a igreja com 24 anos. E nos meus 24, até meus 24 anos, eu tinha uma vida que eu achava que era boa. Aparentemente, eu era um cara legal. Eu trabalhava numa empresa ótima, já 8 anos eu trabalhava nessa empresa, eu era assistente administrativo nessa empresa, então assim, eu ganhava muito bem. Talvez o salário de hoje daria uns 7, 8 mil reais eu ganhava por mês, como solteiro. Então assim, tinha uma vida estável, tranquilo, só que a minha vida era meio problemática, né? E um belo dia, eu lembro como se fosse hoje, eu saindo do meu trabalho com o meu lerite na mão, 6 de setembro de 93, tá? Essa é a data exata, 6 de setembro. Eu estou com o meu lerite na mão e falei, caramba, eu ganho super bem. Nossa, mas eu estou endividado. Por quê? E eu comecei a refletir sobre isso. Poxa, eu ganho muito bem e eu estou endividado. Aí eu pensei comigo, né? Tive uma brilhante ideia. Vou mudar de vida. Essa foi a minha convicção. Eu vou mudar de vida. E aí eu estou lá. E o que era a minha vida? O que consistia a minha vida naquela época, com meus 24 anos? Bom, como eu trabalhava numa empresa ali na Rua Pedroso, até hoje ela existe, e eu saía todo dia, acabava o trabalho, ia tomar uma cervejinha. Então, de segunda a sexta eu fazia isso, tomava cervejinha. Só que na sexta-feira a coisa piorava, né? Porque eu saía da cerveja e eu ia para Rego Freitas, eu ia para as boates. Então, o que eu fazia? Virava a noite nas boates de sexta-feira. Então, de segunda a quinta era só o bar, porque eu tinha que chegar cedo em casa. Então, eu ia para o bar. Mas na sexta-feira eu ia para as boates. Então, na boate eu comprava um uísque, uma garrafa de uísque, você entrava, você ganhava desconto se você comprava uma garrafa de uísque. Então, eu comprava uma garrafa de uísque, entrava na boate. Então, na boate você sabe o que acontece. Então, você se embebeda, tem relações com mulheres. Então, essa era a minha vida até meus 24 anos, até esse dia que eu falei, caramba, eu preciso mudar de vida. E isso foi acontecendo, era comum, era toda semana. E eu também gosto muito, eu não vou falar com o Gurgel, tá, Gurgel, eu vou perdoar você, tá? Não vou falar de futebol, nem quero saber de você, mas eu sou palmeirense. Gurgel, você fez uma pregação um tempo atrás, meu irmão, eu perdoei você já. Falando das Palmeiras, viu? Mas tudo bem. Eu era da Mancha Verde, então tinha esse agravante também na minha vida. Era uma vida legal, eu ia para as boates, de domingo jogava bola de manhã e à tarde, Palmeiras. Então, onde o Palmeiras estava, o Cláudio estava lá. Então, estava no Rio de Janeiro, estava em Bragança Paulista, tal. Onde o Palmeiras estivesse, estava eu com a Mancha Verde lá, porque eu era da Mancha Verde. A Mancha Verde é de 84, eu entrei nela em 86, fiquei até 89. Então eu tinha uma vida de gandaia, e era muito comum isso. E aí eu entendi porque que eu estava endividado, porque eu torrava meu dinheiro, e aí um belo dia, nesse mesmo dia que eu decidi mudar, e eu pensei comigo assim também, falei, pô, eu vou mudar de vida, eu vou me casar. Eu me caso, paro com essa vida, e em 95 eu tenho um filho. Então era 93, eu calculei, né? Eu falei, arruma uma mulher aí, vou casar e vou ter um filho em 95. Esse era o meu plano. Mas nesse belo dia, o irmão me convidou. Ele me convidou. E ele falou, eu queria te fazer um convite. E aí eu falei, convite? Eu faço parte de um grupo de cristão, era Pedroso, eu tinha que pegar metrô na São Joaquim, e a igreja era na São Joaquim. Falei, convite do quê?
Porque eu faço parte de um grupo de cristãos e o propósito é fazer amizades verdadeiras. E o nosso propósito é ler a Bíblia e praticá-la. Falei, amigo, desculpa, mas eu odeio crente, tá bom? Falei isso para ele, eu odeio crente. Aí ele me desafiou, ele falou assim, você não sabe o que você está falando. Porque onde eu vou, lá se pratica a verdade. E além do mais, você é palmeirense. Como é que você sabe que eu sou palmeirense? O cara matou a charada, então ele me convidou, porque ele descobriu que eu era palmeirense. E eu fui. E eu vou falar para vocês, irmãos, em uma semana eu fiz todos os estudos e fui batizado no sábado. Essa foi o início da minha vida cristã. E quando eu penso no que Jesus estava me chamando aqui a viver a vida verdadeira, eu comecei a ter os confrontos. Quando eu li Lucas 9:23, eu comecei a ver que a minha vida não era aquilo mesmo, que eu não vivia uma vida verdadeira, que aparentemente eu tinha uma vida legal, sim, para o mundo. Meus interesses estavam voltados para o mundo. Então o mundo era a coisa que mais me motivava. Então futebol de domingo, o Palmeiras à tarde, né? Na época eu presidia um time de futebol na Moca. Eu era o presidente do time. Então assim, eu era querido lá na Moca. Então assim, eu tinha um status na Moca, né, de presidente do Liverpool da Moca. Então assim, para mim era status, né? Fala, pô, eu sou um cara legal, por que eu vou decidir mudar a minha vida? Mas aí quando eu fui confrontado com a Bíblia, e Jesus falando assim, se você não esquece seus próprios interesses, você não vai ter a vida verdadeira e vai ser destruído. Eu refleti, falei, é mesmo. Talvez, irmão, se eu tivesse continuado na minha vida, que eu achava que era verdadeira, eu não estaria aqui hoje contando para vocês, porque eu vivia nas boates. E muitos amigos meus que iam comigo, eles não estão mais. Alguns já morreram. Então eu poderia estar nesse mesmo caminho. Sabe? E pensando nisso, eu queria que vocês abrissem comigo em Colossenses capítulo 3. A carta de Colossenses é uma das cartas que eu mais admiro na Bíblia. Na verdade, são duas cartas que eu gosto muito, é Romanos e Colossenses. Romanos e Colossenses foram as cartas que Paulo não esteve presente na igreja. Ele não fundou essas igrejas. E ele escreve para essas igrejas, né? E a carta aos Colossenses é muito interessante, porque Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E Epáfras, que fundou essa igreja, ele foi lá na prisão para falar com Paulo o que estava acontecendo em Colossos. E Colossos era uma igreja próximo de 180 quilômetros mais ou menos de Éfeso. E Epáfras vai lá para falar com Paulo. Paulo, nós estamos com um problema na igreja. E ele fala, o que problema que é? E ele começa a explicar que estava entrando na igreja um sincretismo, pessoas querendo levar coisas diferentes de Cristo para a igreja. Então eles começam a falar, né, do epicurismo, dos gregos, né, porque era uma província romana, mas tinha muitos gregos em Colosso. E Epáfras começa a falar o que estava acontecendo na igreja, né? Pessoas querendo levar outros ensinos que não eram de Cristo para dentro da igreja. Talvez acho que não é muito diferente de nós, porque isso eu vi na minha vida, porque eu vim para a igreja, mas eu tinha meu sincretismo. Eu ia na missa toda semana, e era interessante que eu ia para a missa e eu falava assim, poxa, essa semana eu vou parar, eu não vou mais beber. Toda semana, eu passei assim dias, semanas, falando isso quando eu ia. Eu ia para a missa, porque para jogar, você tinha que ir para a missa primeiro. Então eu tinha que ir assistir, para depois de jogar bola. Isso de manhã. Então era muito comum isso na minha vida, né? Então eu sabia que para eu entrar para a igreja, eu tinha que deixar essas coisas que eu tinha na minha vida. Eu precisava abandonar as coisas. Eu precisava entender que eu estava sendo chamado para um outro nível de relacionamento com Deus. Eu achava que eu tinha. Eu até falava na igreja. Muitas vezes eu anunciava as epístolas. Hoje nós vamos falar da epístola de São Pedro. Eu fazia isso na igreja.
E aí eu sabia que eu tinha que deixar, porque inclusive antes de ser batizado, eu fui para a igreja de San Gennaro, lá na Moca, e eu falei, pô, tudo isso aqui é mentira? Tudo que eu vivi é mentira? E eu decidi, falei, poxa, é mentira. E eu mudei a partir dali. E em Colossenses capítulo 3, no versículo de 1 a 4, abram suas Bíblias comigo, que aqui Paulo, ele começa a explicar, né? No capítulo 1 de Colossenses, ele fala sobre que Cristo é a imagem do Deus invisível, que ele é o cabeça da igreja. Então ele vai explicando. No capítulo 2 ele fala sobre batismo, ele fala, olha, vocês foram batizados, vocês morreram com Cristo e agora vocês foram ressuscitados com Ele. E aí no capítulo 3, ele fala assim no versículo de 1 a 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Quando eu li isso aqui, entendendo que eu precisava morrer, na verdade eu era vivo para as coisas do mundo. Eu tinha uma vida neste mundo. Então eu achava que eu estava vivo. E Jesus chega para mim e fala, você precisa morrer, para eu poder te ressuscitar e você tomar parte na vida verdadeira. Então foi isso que eu entendi. E para eu começar a ter essa vida verdadeira, eu tinha que pensar o quê? Nas coisas do alto. A minha mente, o meu coração tinha que estar voltado para as coisas do alto. Era ali que deveria estar meu coração, porque Cristo era a vida verdadeira. E isso me trouxe um refrigério tão grande, porque eu comecei a entender que tudo o que eu estava fazendo antes de conhecer Cristo era desilusão, era algo muito desiludido, era algo que ia me afastando cada vez mais de Deus, mesmo indo para a igreja todos os domingos. E eu fazia religiosamente todos os domingos, porque eu amo, até hoje eu gosto de futebol. Mas o meu amor, quando eu conheci a palavra, ela passou a ser muito maior por Cristo. Cristo começou a ser a coisa mais importante para mim. E isso começou a transformar meu coração, sabe? E isso me fez reconhecer meus erros. Eu entendi que a vida que eu levava era completamente destruidora, ela ia acabar comigo, e eu mudava cada dia eu decidia mudar. E uma coisa interessante aí, vamos continuar no capítulo 5, no versículo 5 aí de Colossenses. A Bíblia fala assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em você, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isto, a raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para com os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa nova natureza é a pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. E aí quando eu me deparei com os meus pecados, como eu falei, irmãos, e eu comecei a ver, fiz uma retrospectiva da minha vida, e eu entendi que eu estava completamente longe de Deus. Eu com 18 anos, talvez a minha mãe vai ouvir pela primeira vez isso, ou minha irmã talvez saiba, mas eu com 18 anos, eu tinha uma namorada, e eu engravidei essa namorada. E eu achando que eu era um cara sensato, um cara
Fui lá, o irmão dela era um grande amigo meu. E eu fui lá, falei, Paulinho, cara, tua irmã está grávida e eu vou casar com ela. Vou casar. Fala com a tua mãe. Aí reuni a família e falei, olha, engravidei sua filha e quero ficar noivo dela. Eu tinha 18 anos, não sabia nada da vida. E aí eu fiquei noivo. Passou 2 meses, ela perdeu a criança. Mas sabe o que eu fiz? Ah, não, então acabou. Acabou. Sabe, essa era a minha vida. Até meus 24 anos. Era uma vida de destruição. Eu saía para destruir as pessoas. Eu saía para usar mulheres. Então essa era a minha vida. E aí quando eu me deparei que eu precisava me livrar dessas coisas, que eu precisava deixar a imoralidade, que eu precisava ter uma vida que agradasse Deus, e que eu tinha que abandonar tudo isso, e que Deus queria me revestir de uma nova pessoa, eu falei, caramba, essa é a vida que eu quero ser perdoado, eu quero ter uma nova vida, e isso me motivou a continuar cada vez mais batalhando por essa vida. Passou um tempo, lembra que eu tinha decidido que eu queria casar, né, na igreja, que eu queria casar para mudar de vida. Eu na igreja, eu namorei 5 vezes, até conhecer a Carla, eu namorei 5 vezes, tá, irmãos? Mas uma coisa que eu queria animar vocês é que nesses namoros que eu tive, durante 10 anos, eu nunca tive relações com ninguém. Do cara imoral que eu era, eu passei mais de 10 anos sem ter relações com ninguém. Então, jovem, você que está aí, você que está namorando, pensa como é que é o seu namoro. Analisa ele. Sabe, eu tive esses namoros e entendia 1 Timóteo 5:1, tratar as irmãs com pureza. Sabe, isso me motivou. Porque eu era um cara imoral, eu usava as mulheres. E eu entendi que eu tinha que me livrar dessas coisas. Né? Eu era influenciado e influenciava outros a saírem comigo. Tinha amigos que não tinham dinheiro, eu falava, não, eu pago para você a boate, vamos lá. Então assim, eu influenciei muita gente negativamente. E aí, depois que eu me tornei um cristão, eu decidi que eu ia influenciar as pessoas positivamente. E é uma honra ter irmãos aqui que eu pude ajudar nos estudos, sabe, saber que desses 26 anos, muita gente eu conheci. Sabe, irmãos, não tem preço quando você decide abandonar a velha vida, achando que você está fazendo o que é certo, que a sua vida é legal, que todo mundo aponta o dedo para você e fala legal, mas você está longe de Deus, você tem uma vida que vai te destruir e vai destruir outros. Você começa a entender que só Cristo pode te dar a vida verdadeira. Não tem outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entende isso, irmãos, você decide mudar a sua vida. Sabe, se você no teu casamento está tendo dificuldades, se você tem pensado em coisas ruins, se você tem acessado coisas imorais na internet, que a tecnologia também ela te leva a uma deep web, a coisas profundas que te levam para o inferno. Se você está buscando essas coisas hoje, irmão, pensa na sua vida. Porque você decidiu um dia, você optou, Jesus Cristo é seu Senhor da sua vida. Porque Jesus, ele condicionou que se você quiser ser meu seguidor, você tem que esquecer seus próprios interesses. Fim de papo. Não tem acordo com Jesus, não tem negociação com Jesus. Se você quer estar com Ele, você tem que abandonar a sua vida de pecado, você tem que abandonar a mentira, porque fala aqui, né? Até fala sobre o que agora já não existe mais diversas pessoas. Não há mais rico, pobre, selvagens, não há mais nada. Tudo é Cristo. Se você decidiu estar com Cristo, todos aqui nós somos irmãos. Sabe, me admira, irmãos, aqui, a gente está junto com o Oeste, mas eu fico admirado, que eu sei que, às vezes eu chego na igreja, às vezes eu vou no banheiro,
Tem irmãos que nem cumprimentam no banheiro. Eu falo, poxa, eu não estou no shopping, eu estou na igreja, eu estou com meu irmão do lado. E você não cumprimenta. Sabe, nós somos de Cristo. Aqui não existe mais separação. Nós decidimos que a gente ia ser de Cristo. Então, quando você chegar, tem os irmãos lá na porta, eles estão servindo a gente. Cumprimenta eles. Tem irmãos que entram e nem cumprimenta. Sabe, irmãos? Porque nós somos de Cristo. Nós decidimos que Jesus seria o nosso Senhor. Então, nesses 26 anos, irmãos, eu já vi de tudo na igreja. Sabe, nós já passamos por muitas coisas. Mas vamos continuar aí, vamos dar uma continuada aí. No versículo 12, a Bíblia fala assim: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração, e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então, irmãos, como igreja, a gente precisa ter essa postura de perdoar uns aos outros. A vida verdadeira consiste nisso. Você está no meio de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, a vida verdadeira. Aqui a gente entende que é um lugar de segurança, de respeito, de consideração, de delicadeza, de perdão. Sabe, nós já passamos por muitas lutas na igreja, irmãos. A gente sabe disso. Você que foi batizado antes de março de 2003, você sabe das dificuldades que nós enfrentamos com as cartas. Vocês sabem disso. E onde nós tivemos que lidar com tantas coisas. Com perdão, com falta de perdão, com falta de respeito. Tantas coisas a gente teve que enfrentar. Mas sabe o que me alegra, irmãos? Quando eu estava vendo o Guto cantar aqui, eu tive que me conter, porque eu tive vontade de chorar pela emoção que eu tenho de estar aqui na igreja, do prazer que eu tenho de estar aqui, do prazer de estar lutando para a gente ter uma igreja mais parecida com Jesus, uma igreja que vai glorificar o nome dele, que esse é o propósito, como fala aqui no final. Eu fiquei emocionado, porque eu vi muitas coisas já, irmãos, e eu lembro quando em 2004, veio França aqui, quando a gente criou o grupo da administração da igreja, quando a gente assumiu, e foi incrível estar com França, com Donizete, com o Mauro, estar com o Carlão, sabe, a gente ajudar os ministros na liderança da igreja, e foi um momento tão desafiante, irmãos, até a mudança agora com o Jorge. A gente teve alguns entreveros, eu e o Jorge, mas assim, eu pedi perdão para ele, porque quando ele falou de juntar, eu não entendi no primeiro momento. Mas hoje, irmãos, olhar, e eu posso falar para vocês com toda a convicção, foi a melhor coisa que aconteceu na igreja, a gente ter se unido, ter pego todos os setores e ter colocado aqui, na Barra Funda. Porque nós éramos um grupo desunido. A igreja de São Paulo não era mais a igreja de São Paulo, eram grupos de São Paulo. E hoje ver a igreja mais unida é o trabalho de vocês fizeram um trabalho incrível, a liderança fez um trabalho incrível. Então assim, mas eu fiquei até 2013 na administração da igreja como tesoureiro. E ver o quanto nós trabalhamos para que a igreja tivesse mais saudável financeiramente. E, poxa, eu fico muito emocionado, irmãos, porque eu amo demais essa igreja.
E eu quero que você pense nisso, que você está aqui para fazer a vontade de Deus, não é de pessoas, você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para agradar Deus. E aqui, quando você entende isso, você usa o amor, que acima de tudo, Ele une perfeitamente todas as coisas. Se você estiver amando verdadeiramente, irmãos, aqui a igreja, o que você faz, o que você ensina, você vai sair daqui querendo levar outras pessoas a conhecer a verdade. Eu não estou falando que nós somos a única igreja, eu estou falando que aqui nós buscamos ensinar essa vida verdadeira para as pessoas, só isso. E se as pessoas quiserem estar conosco, elas são bem-vindas. A gente não é um grupo exclusivista, nós somos um grupo inclusivista, a gente inclui as pessoas, a gente quer ver as pessoas perto de Deus, mas para isso elas precisam querer segui-lo, só isso. A condição é largar seus próprios interesses, carregar sua cruz cada dia e seguir Jesus. O alvo é esse da igreja, não tem outro alvo. O alvo é, eu quero ser um imitador de Jesus. Se você que está nos visitando quer ser um imitador de Jesus, você está no lugar certo, porque nós vamos ensinar você a largar seus próprios interesses, pensar nos interesses do alto e ter uma vida que não vai destruir mais, que vai ser construtiva. Hoje eu posso falar para vocês que na minha família é incrível, sabe, quando eu falei para vocês, no início, que eu queria casar, falei, meu plano mirabolante, eu queria casar, e queria ter um filho em 95, e o que aconteceu? Eu fiquei 10 anos como solteiro, então não casei em 95, não casei em 94, porque eu queria ter um filho em 95, mas hoje Deus cumpriu a promessa, porque quando eu conheci a Carla, ela tinha o filho que ela falou que estava nos braços. Ele já contou a história dele aqui, que eu conquistei no McDonald's, então eu vou contar a minha história agora dele, tá, filho? Você não sabia disso, né? Mas tudo bem. Eu, como tinha decidido que eu queria casar, e aí quando eu conheci a Carla, ela tinha o Felipe, e o Felipe nasceu quando? Março de 95, então ele é o filho da promessa, ele é a pessoa que eu queria como filho, então ele é meu filho, isso é fato, é um filho de criação que eu amo demais, porque Deus cumpriu a promessa dele. Eu falei, Deus, eu quero mudar de vida, quero mudar de vida, conheci os irmãos, me mostraram a Bíblia, me ensinaram a verdade, e eu pratico ela até hoje, irmãos. É fácil? Não é. É muito desafiante, mas não tem preço, porque o preço foi pago na cruz. Em Colossenses 2 fala exatamente disso, que foi pago na cruz. Então, por mais que eu faça, por mais que eu passe noites e noites estudando a Bíblia com as pessoas, eu nunca vou pagar o que Jesus fez por mim, nunca. Por isso, irmãos, eu quero encorajar você, se você está em busca da vida verdadeira, procura o irmão que te convidou, e fala assim, me mostra essa vida verdadeira, porque é Jesus falando aqui, Jesus está dizendo que Ele vai te dar a vida verdadeira, não é a igreja, é Jesus, sabe, eu sou a igreja, eu preciso ter uma vida verdadeira, minha vida precisa condizer com o que eu falo, isso, irmãos, é uma das coisas que eu mais prezo na minha vida, eu quero viver o que eu falo, e o que eu estou falando para vocês, são coisas que há 26 anos, eu vou fazer agora em outubro, é o que eu estou vivendo, estou em busca disso, cada dia melhorar, cada dia ser mais parecido com Jesus, e hoje eu respeito as pessoas, sabe, eu não tinha essa vida antes, sabe, hoje eu entendo que eu preciso ter isso aqui, eu fui escolhido por Deus, eu preciso me vestir de delicadeza, eu não era delicado, eu preciso me vestir de paciência, de bondade, de humildade, eu não tinha essas coisas, mas Cristo tem, e Ele quer dar, por isso que Ele fala que você tem que trocar, se você vir para a igreja com seus próprios interesses, não vai dar certo, vai dar conflito,
Porque ou você vai ter os interesses de Cristo para praticar, ou você vai viver nos seus interesses. E aí, se você vive nos seus interesses, o que vai acontecer? Você vai ficar com ódio, você vai ficar com raiva, você não vai perdoar, você vai estar sempre rancoroso, de cara fechada, porque você está pensando nos seus interesses. Mas quando você coloca os seus interesses no alto, você vai ter tudo isso aqui, porque é o Espírito que dá. É o Espírito. E Deus, Ele está nos chamando para esse padrão. Minha irmã, eu queria muito que a minha irmã Cláudia estivesse aqui. Ela mora em Santos, ela não pôde vir. A minha irmã foi uma das pessoas que eu não falava. A gente morava na mesma casa e eu não falava com ela. E o desafio meu, quando eu estava estudando a Bíblia, era: você tem que pedir perdão para sua irmã. E eu falei: caramba, eu vou pedir perdão para minha irmã. E eu falei: pô, eu preciso fazer isso, né? E eu não sabia como fazer. E foi muito legal, porque um dia eu estou voltando para casa, que eu encontro no ônibus a minha irmã. Falo: acho que é agora. E para falar, e não saía, aí saiu. Nós dois choramos e o perdão foi estabelecido. E é o que a Bíblia fala aqui, né? Foi para essa paz que Cristo o chamou. Eu estava entendendo que eu precisava estar em paz, não só com a minha irmã, mas comigo mesmo, porque eu que não falava com ela. Entende, irmãos, o quanto a gente pode crescer nesse desejo de viver em paz com todos, que a paz depende de mim, não depende de você. Eu que tenho que estar em paz. A Bíblia fala: se esforcem para estar em paz com todos. É um esforço nosso. Tem que partir de nós. Às vezes a gente fica: se o irmão não vir falar comigo, eu não vou falar com ele. Irmão, eu tenho que me esforçar. Sabe, eu me esforço quando eu não conheço as pessoas, eu procuro conhecê-las. Eu me esforço para conhecê-las. E eu vejo que alguns de nós têm esses melindres, né? Não, eu não conheço o irmão, mas ele foi batizado com o mesmo Espírito que você tem. Então aqui fala dos citas, né? Aqui na NVI fala dos bárbaros, né? Dos citas. O povo cita, só para vocês entenderem, era um povo que eles arrancavam a cabeça, né? Os selvagens aqui é o cita, o povo cita. E eles eram um povo muito violento, eles arrancavam a cabeça dos outros. E Paulo está dizendo aqui: agora não tem mais nada. Até o cita é seu irmão. Aquele cara que arrancava a cabeça dos outros, ele é seu irmão também. E assim, irmãos, todos nós aqui, você que decidiu seguir Jesus e quer essa vida verdadeira, todos nós fomos batizados no mesmo sangue. Então eu quero muito animar a igreja. Sabe, o ano está começando ainda. Se você tem questões para resolver na sua vida, se você tem questões como solteiro, como casado, sabe, se você tem coisas para resolver ainda, talvez coisas do passado que não foram lidadas ainda, é uma oportunidade, porque nós precisamos estar em paz com todos. E acima de tudo, o amor une perfeitamente todas as coisas. Lembrar, nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Fim de papo. É isso. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou, porque a gente não fez nada que merecêssemos. Nada. E quando a gente entende isso, a gente se esforça para estar em paz com todos. E que a palavra de Cristo viva nos nossos corações. Se você fala que você é um discípulo, que você está aqui para praticar a verdade, ela tem que estar viva no seu coração. Então ela fala que você tem que perdoar, que você tem que ser delicado, que você tem que ser paciente, tem que ser bondoso, tem que ser amoroso. É a Bíblia. Não é ensinamento daqui de cima. É o que você pratica diariamente na sua vida, porque você conhece a palavra. Então eu queria muito encorajar a igreja e dizer que nesses 26 anos de vida cristã, tem sido muito especial, irmãos, e eu quero que a igreja cresça cada vez mais. E para ela crescer, depende de mim e depende de você. Se você estiver buscando a vida verdadeira, você que está nos visitando, você encontrou. Agora, fala com um amigo que te convidou e procura se aprofundar na palavra de Deus, que você vai conhecer esse Cristo que quer que você o siga de todo o coração. Vamos orar.
Bondoso Deus e querido Pai, como é especial estar na Tua presença, poder compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido com o Senhor, Pai. Poxa Deus, eu fico tão emocionado de buscar a Tua palavra. Pai, eu sei que eu sou falho, que eu preciso tanto da Tua ajuda, mas eu tenho tanto prazer na Tua palavra, Pai. Ela conforta tanto o meu coração, ela me dá tanto prazer de lê-la, de ensiná-la. Pai, que a gente tenha esse desejo cada dia em nossos corações, para que a Tua palavra viva profundamente nos nossos corações, Pai. E que ela venha tocar cada um de nós aqui sempre, Pai. Para que um dia a gente esteja ao Seu lado na vida eterna, Pai. Então, muito obrigado. Fica conosco. Te oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. A família está subindo muito hoje aqui, né? Nepotismo, o nome disso. Mas é por uma boa causa, gente. Deixa eu arrumar aqui. O Marcos decidiu ser batizado. Eu conheci o Marcos tem aproximadamente 2 meses, a gente estava contando ali atrás. E ele... Uns 4 meses? Não. Ok, tudo bem. Mas pelo menos há 2 meses ele começou a estudar a Bíblia. E eu comecei a observar os passos que ele começou a dar já no estudo de discípulo, até mesmo de palavra. E me inspirou a vida dele, porque antes mesmo de eu entrar no caráter dele e falar, pô, cara, você precisa mudar isso, ele já mandava mensagem falando, Felipe, eu já joguei isso fora, eu já mudei isso, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um cristão, e eu estou disposto a fazer o que você me pedir. E ele é um cara extremamente aberto, além de ser um cara extremamente aberto, ele é um cara que me inspira por conta do coração dele, um homem que tem iniciativa, um homem que me procurou para poder continuar os estudos, um homem que vai inspirar não só a minha vida, mas a vida de todos vocês, porque esse cara é fantástico. E cara, observando todas as suas mudanças, vendo o seu coração, isso me constrange de verdade, me fez lembrar o quanto eu preciso ser mais parecido com o teu próprio coração, mais servo, mais corajoso, mais humilde, porque essas são as características que você tem. E muito melhor hoje, porque as características serão unidas com as características de Cristo. Você vai ter o dom do Espírito Santo. E eu estou muito feliz com os passos que você deu. E eu sei que vamos trilhar anos e anos aí junto. Obrigado. Bom, também foi muito especial, Marcos, estar com você. Foi revigorante estudar a Bíblia com você, foi fantástico participar desse momento, muito especial. Você me inspira muito pelo seu coração humilde, sempre disposto a querer mais, sempre sedento por Deus. Sua humildade me inspira, eu aprendi muito com você. Então, seja bem-vindo. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou e hoje está sentado ao lado direito de Deus? Sim. Qual é a sua boa confissão? Jesus Cristo é meu Senhor. Amém. Tá certo. Por causa da sua boa confissão e diante dessas testemunhas, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receberá o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo de Deus.